Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. Para nessa noite nós darmos continuidade à nossa série de mensagens e reflexões, quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido. E nessa noite, de maneira muito especial, eu quero meditar junto com vocês sobre o tema: é hora de marchar. É hora de marchar. Êxodo, capítulo de número 14. Verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isto que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando, que, irmãos? Corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: o que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel, que marchem. Amém? Meu querido, não feche a sua Bíblia, mas nesse momento coloque o seu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor, que a segunda-feira fique na segunda-feira. Hoje é domingo, dia do Senhor, e que todas as nossas preocupações, angústias e ansiedades sejam colocadas aos pés do Senhor,
E que nesse momento a palavra dele possa dar direcionamento para a nossa vida, direcionamento para nós, na nossa jornada e para tudo aquilo que nós precisamos. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, porque uma vez mais nós estamos diante da sua palavra, Deus. Obrigado porque nós temos a convicção, ó Deus, que todos nós, ó Deus, nessa multidão, não viemos aqui para ouvir a palavra de um homem, mas nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E que nesse momento, ó Deus, com graça, unção e autoridade, o Senhor ministra o coração de cada um de nós. Confronta-nos, ó Deus. Ó Deus, tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, mas também, ó Deus, consola o nosso coração nessa noite. E que a partir de agora, haja sobre essa casa espírito de iluminação, sobre a mente e o coração de todos nós. Fala, Deus, que os teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, é hora de marchar. Provavelmente, irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, sem medo de errar e sem sombra de dúvidas, em meio à nossa vida, em meio à nossa jornada, em meio ao nosso caminhar, cada um de nós que se assenta aqui nessa noite, ou mesmo que estou aqui no púlpito falando para vocês, temos muitas barreiras que nós precisamos vencer nessa vida. Dificuldades que se colocam diante de nós, problemas que talvez venham assolar o nosso coração. Mas todos nós, em algum momento, ou talvez até na noite de hoje, temos algumas barreiras que precisam ser vencidas e ser rompidas nessa vida. E sabe, queridos, por incrível que pareça, o ser humano ele tem a capacidade, a criatividade de denominar de maneiras diferentes as barreiras, os problemas e as dificuldades que ele precisa vencer. Quantas vezes eu e você já declaramos ou já ouvimos alguém dizer: eu estou em apuros, eu estou entre a cruz e a espada, eu estou enfrentando uma grande dificuldade, eu estou enfrentando problemas, ou quem sabe você já ouviu alguém declarando: eu estou remando contra a maré. Porque nós temos a capacidade, em meio às barreiras e dificuldades da vida, denominá-los. E você bem sabe a barreira e a dificuldade que você precisa vencer na sua vida nessa noite. Você sabe o problema que você precisa romper. Você sabe, talvez, aquilo que tem travado você, impedido você, e que você precisa romper nessa noite, em nome de Jesus. E sabe, irmão, certo é que essas barreiras, não poucas vezes, são as circunstâncias que fogem ao nosso controle. Ô, irmão, você planejou tudo da maneira que deveria ser planejado. Você fez tudo aquilo que precisava fazer. Você levou tempo planejando, talvez orando, talvez organizando. E, de repente, aquilo que estava sobre o seu controle foge do seu controle. E você tem essa grande dificuldade para romper na sua vida e na sua jornada circunstâncias. Mas sabe, irmãos, muitas vezes são dificuldades emocionais que aprisionam a nossa alma. Talvez aqui nessa noite tem pessoas que carregam mágoas no seu coração. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que carregam na sua alma traumas que viveram na infância. Talvez pessoas aqui nessa noite, por causa de uma circunstância difícil, por causa de um momento complicado, por causa de um relacionamento conturbado, enfrenta a realidade de estar preso a essas realidades difíceis e complicadas. E que precisa romper nessa noite, romper em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, quem sabe são relacionamentos que você precisa tomar duas decisões nessa noite: ou ajustar, ou romper, para que você possa vencer essas dificuldades. Você está comigo, irmão? Diga amém. Amém. Esse texto, irmãos, tão conhecido, provavelmente um dos milagres mais ilustrados, contados da Bíblia, vai mostrar para nós, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, vai mostrar para mim e para você o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo de Deus encurralado, amedrontado, desanimado,
enfrentando uma grande dificuldade nas suas jornadas. Mas, irmãos, quando tudo parecia... Vocês não estão comigo? Quando tudo parecia perdido, Deus vira para aquele povo e dá uma ordem. É hora de marchar. É hora de marchar. Então, querido, com a sua Bíblia aberta, por favor, vamos juntos considerar as lições que esse texto tem para nós nessa noite. E a primeira coisa que eu quero aprender junto com você nessa noite, vamos juntos? Recuamos ao invés de... Quando permitimos que o medo... Recuamos, irmãos, quando nós deveríamos avançar, quando eu e você permitimos que o medo ele passe a dominar o nosso coração. Porque se você perceber, o verso de 1 a 3 diz assim para nós: o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel, que volte e se acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Você conhece muito bem a história, que de repente, depois de 400 anos de escravidão, 400 anos de sofrimento, 400 anos de problemas, 400 anos de dificuldades, angústias e desafios, Deus com mão forte, mão poderosa e braço estendido, livra o seu povo do cativeiro e arranca o seu povo do Egito. E sabe, queridos, em meio a realizar tantas coisas como essas, Deus levanta Moisés como líder do povo, para que Moisés vá lá como aquele que daria a própria palavra de Deus, direcionaria o povo como se fosse o próprio Deus. Como se não bastasse, Deus derrama sobre o Egito quantos juízos? 10 juízos sobre aquele lugar. E mais do que isso, irmãos, diante dessa realidade, Deus derrama esse juízo humilhando todos os deuses do Egito e principalmente Faraó. Entretanto, irmãos, depois de ter deixado o povo ir, Faraó se arrepende da sua decisão. Como nós permitimos que esses escravos fossem embora? Como nós permitimos que essa mão de obra fosse embora? Como nós vamos realizar as obras faraônicas sem esses escravos que estavam aqui conosco? E sabe, queridos, a primeira lição que eu quero aprender com você aqui, você está comigo ainda, irmão? Amém? Grave muito bem isso no seu coração. Diante das pressões, se não olharmos para o lugar certo, nós seremos dominados pelo medo. Diante das pressões que podem vir sobre a vida de cada um de nós e de todos nós que aqui estamos, se eu e você não tivermos com os nossos olhos no lugar certo, se os nossos olhos não estiverem pautados pela palavra de Deus, e se não caminharmos na direção certa, nós seremos dominados sim pelo medo. Porque se você perceber, irmão, eu tenho certeza que a sua Bíblia está aberta. O verso de número 10 vai dizer para nós: e chegando o Faraó, os filhos de Israel fizeram o que, irmãos? Levantaram-os, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e ficaram com muito medo. Ficaram com muito medo. E sabe, irmão, se você percebeu, Faraó, ele é avisado de onde o povo estava. Porque você precisa perceber algo muito importante nesse texto. O povo estava numa localidade que dava condições a ele, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, de poder marchar e sair para o mais longe possível do Egito. Mas, de repente, Deus muda a rota do povo de Deus e faz com que eles retornem. E quando Faraó fica sabendo que o povo de Deus está retornando, ele chega a uma conclusão: eles estão perdidos, eles estão enfrentando dificuldades, eles estão enfrentando problemas. Esse é o momento, essa é a hora de nós irmos até eles e trazer eles de volta. E sabe, irmãos, no coração dele, o povo de Deus estava vulnerável
Ao norte estava a fortaleza de Migdol, ao sul estava o deserto, e eles estavam diante do mar. Atrás, irmão, tem uma fortaleza, em redor está o deserto, e na frente deles está o mar. O que o povo de Deus vai fazer? Como eles vão sair dessa dificuldade? E sabe, querido, o princípio que eu quero aprender com você aqui nesse momento é que o medo e a insegurança sempre vai nos fazer olhar para trás, mesmo Deus dizendo para nós que a gente precisa olhar para frente. O medo e a insegurança sempre vai fazer com que eu e você olhemos para trás, olhemos para o passado, quando Deus está dizendo para você, você precisa olhar para frente, para o novo de Deus, para a sua vida. Porque sabe, irmãos, o verso 12, o povo fica indignado com Moisés. Era melhor nós termos morrido aonde? No Egito. Era melhor nós estarmos na escravidão com os egípcios, do que enfrentar uma luta, do que enfrentar um problema, do que enfrentar uma dificuldade. Ô, irmãos, e quantas vezes nós estamos assim ou somos assim? Ao enfrentarmos barreiras, ao enfrentarmos dificuldades, ao invés de olhar para frente, a gente quer voltar para trás. A gente quer remoer o passado, a gente quer lembrar coisas que nós já vencemos. E sabe, querido, inevitavelmente, se você permitir que o medo domine você, você vai parar de olhar para Deus e começar a olhar para a circunstância que está diante de você. Se você, nessa noite, não entender que em meio às suas lutas, em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades, você precisa olhar para Deus, e você começar a olhar para as circunstâncias, o medo vai dominar o seu coração. Ô querido, nós nos voltamos nesse momento para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 15, existe uma passagem que chama muito a nossa atenção. Porque, de repente, o rei, ou o rei da Síria, está extremamente incomodado, porque ele está no seu palácio, falando coisas para os seus capitães, aqueles que são liderados por eles, mas, de repente, o rei de Israel está descobrindo tudo. Ele arma uma estratégia e o rei de Israel descobre. Ele fala uma coisa em escondido e o rei de Israel descobre. E ele chega a uma conclusão. Quem está contando tudo para o rei é o profeta Eliseu. Ele coloca todas as suas forças, vai até onde Eliseu estava para destruir Eliseu. De repente o servo de Eliseu acorda pela manhã, sai da sua tenda e toma um susto, porque ele vê muitos carros, ele vê muita força militar e começa a ficar com medo. E quando ele vai contar para Eliseu, Eliseu está extremamente tranquilo, porque ele vai dizer as seguintes palavras, preste bem atenção. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? E o texto continua a dizer para nós. Ele respondeu: não tenha medo, porque mais, grave isso no seu coração, irmão, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu vai continuar dizendo: Senhor, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmão, às vezes você está temendo, às vezes seu coração está angustiado, às vezes você está olhando para as circunstâncias, você precisa entender uma coisa: maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está cuidando de você, maior é aquele que está guiando a sua vida, maior é aquele que tem sustentado você. Então, em nome de Jesus, pare de temer os homens, pare de temer as circunstâncias, entenda, por mais difícil que seja, Deus não perdeu o controle sobre a sua vida, irmão. E sabe, querido, quando nós olhamos para o Novo Testamento, você vai se lembrar, isso está registrado em Mateus, capítulo de número 14, verso de número 30, que de repente Jesus aproxima-se do barco dos discípulos em alta madrugada, andando sobre as... Vocês não estão comigo? Andando sobre as águas.
E quando ele se aproxima do barco, os discípulos ficam espantados, pensando que era um fantasma. Mas ele se identifica: eu sou Jesus. E Pedro, mais ousado deles, vai dizer para Jesus: se é o Senhor, que eu vá até o Senhor também andando sobre as águas. E Pedro, irmão, sai do barco andando corajosamente, em direção a, olhando para, mas de repente, Pedro se distrai, começa a olhar para as águas, tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar, porque o medo tomou conta do seu coração. Ô irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas nessa noite, em nome de Jesus, ouse olhar para Jesus, ouse colocar os seus olhos em Jesus, ouse continuar no foco, no caminho, na direção que Deus tem apontado para você. Não deixe que o medo domine o seu coração. E sabe, irmãos, entenda uma coisa: assim como o Faraó, o papel de Satanás é um só: amedrontar o nosso coração. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, vai dizer para nós uma verdade preciosa, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como se fosse o quê? Um leão. E sabe, o rugido que ele dá sobre as nossas vidas é com um propósito só: assustar você, fazer você ficar com medo, fazer você recuar, fazer você se afastar. E sabe, querido, Satanás aqui é extremamente bem ilustrado pelo Faraó. Você acha que Faraó ia entregar tudo de bandeja? Você acha que Faraó iria fazer as coisas tão tranquilas? E sabe, querido, um dia você foi resgatado por Jesus e Ele não vai desistir de tentar atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua jornada, atrapalhar o seu caminhar. Mateus capítulo de número 13, verso de número 19, Jesus está contando uma parábola. A grande parábola do semeador. Enquanto conta aquela parábola, Jesus vai deixar claro para nós que um dos solos, ele perde a sua semente, porque Satanás é aquele que tira e rouba a semente. O texto diz assim para nós, vamos juntos: a todos que ouvem o que, irmãos? A palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado e este é o que foi semeado à beira. Quantas pessoas que nós conhecemos, que começaram tão bem a jornada e depois se afastaram. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que entregaram a vida para Jesus com toda a empolgação, mas de repente na primeira dificuldade, no primeiro problema, no medo que tomou o seu coração, ela não vigiou, esqueceu de olhar para Jesus e Satanás rouba a palavra que foi semeada no coração. E sabe, queridos, eu e você precisamos continuar olhando para Jesus Cristo. Um dos livros que eu já indiquei aqui, eu acho que mais de 10 vezes, é o livro chamado O Peregrino. E nesse livro, irmãos, de repente, o cristão, o personagem principal desse livro, ele chega até o palácio majestoso. É aquele palácio lindo, maravilhoso e bonito, está diante dos seus olhos. E quando de repente ele tenta avançar para chegar no palácio, na estrada existem alguns leões que estão rugindo. E o vigia do palácio, percebendo a angústia do cristão, a aflição do cristão, vai dizer para ele: ei, preste bem atenção, esses leões estão rugindo, mas eles estão amarrados. Anda no meio caminho, na reta certa, que você vai chegar no palácio. Pegou isso, irmão, em nome de Jesus? Por mais que Satanás esteja rugindo, por mais que o medo tente invadir o seu coração, anda no meio do caminho, irmão, que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Porque é Deus que tem conduzido você, é Deus que tem guiado você. Sabe, querido, independente da pressão que esteja sobre você, seja de dentro ou seja de fora, continue avançando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem entendeu esse primeiro ponto, diga amém. Mas o segundo ponto, irmãos,
Segundo ponto da nossa reflexão. Vamos juntos? Marchamos ao invés de... Quando aprendemos a descansar, não na provisão, mas no... Marchamos sim, sempre. Quando eu e você aprendemos a descansar no provedor, ao invés da provisão. Porque o verso 13, a sua Bíblia está aberta, ele vai dizer as seguintes palavras para cada um de nós. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Perceba comigo, irmãos, por favor, que eu quero que você pinte a cena nesse momento. Nós estamos falando aqui de mais de 2 milhões de pessoas que estão se sentindo encurralados, porque atrás está a fortaleza, em volta está o deserto, e na frente está o quê, irmãos? E como se não bastasse, Faraó está o quê? Se aproximando. E de repente 2 milhões de pessoas que estão com Moisés entram em desespero. Começam a gritar, começam a clamar, começam a murmurar. E a culpa sempre é de quem, irmãos? É do líder. E colocam a culpa em Moisés. Mas diante, irmãos, dessa verdade, desse contexto, Moisés ele vai dar pelo menos 3 ordens claras para o povo. A primeira ordem que Moisés dá é: não tenham medo. A segunda ordem que ele dá é: fiquem calmos. Mas a terceira ordem que ele dá é: e vejam o livramento do Senhor. E sabe, irmãos, a ordem que mais chama a minha atenção nesse momento é a palavra fiquem firmes. E algumas versões da Bíblia de alguns aqui nessa noite vai dizer a seguinte palavra para nós: estai quietos. Estai o que, irmãos? Estai quietos. Sabe, quando nós olhamos essa palavra no original, no hebraico, não é apenas ficar quieto, mas tomar posição firme como alguém que se mantém confiante, preparado para ver o agir de quem? O agir de Deus. É você estar preparado, você está quieto, você está observando para ver o agir de quem? De Deus. É você não fazer nada, é você não se mexer, é você tão somente esperar para ver Deus fazer o quê? Agir. E sabe, irmãos, a primeira lição que eu aprendo com você aqui nesse segundo ponto, você está comigo, igreja? Amém? Amém? Inevitavelmente, grave isso no seu coração com muito carinho. Inevitavelmente enfrentaremos situações difíceis, para que sejamos moldados e o nosso caráter seja aperfeiçoado. Queridos, inevitavelmente nessa vida, nessa jornada, eu e você vamos enfrentar lutas, eu e você vamos enfrentar dificuldades, eu e você vamos enfrentar barreiras, mas tudo isso tem um propósito claro e específico: aperfeiçoar o nosso caráter. Porque se você notar o verso de número 11, esse texto diz assim para nós: disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Sabe, irmãos, quando nós paramos para refletir o agir de Deus em nossas vidas, muitas vezes nós vamos perceber que tudo aquilo que nós estamos enfrentando é para tirar o Egito de dentro de nós. Tudo aquilo que nós estamos enfrentando, todo o aperto que nós estamos passando, toda circunstância difícil e aflitiva que está vindo sobre a nossa vida é um propósito só: arrancar o Egito que está dentro de nós. Porque esse povo, irmãos, ele havia saído do Egito, mas o Egito estava onde? No coração deles. Na primeira dificuldade, o que eles disseram? Vamos voltar para o Egito.
E sabe, querido, talvez você está enfrentando uma luta, uma dificuldade no dia de hoje, na noite de hoje. Mas é Deus tirando o Egito do seu coração. É Deus moldando você, arrancando o mundo de dentro de você, arrancando essa percepção completamente diferente da verdade de Deus do seu coração. E sabe, irmãos, em meio à dificuldade, o povo prefere voltar para a escravidão. Em meio ao problema, o povo prefere viver como um escravo. Em meio à circunstância, o povo se esquece de tudo que Deus já havia feito por eles. E eu quero que você faça uma pausa nesse momento. A situação é difícil ou não, irmãos? Amém? A situação é difícil, mas pare para lembrar e recordar quantas coisas Deus já havia feito por esse povo. Quantos sinais Deus já havia apresentado para esse povo. Quantas coisas magníficas Deus já havia feito por eles. Mas na primeira dificuldade, eles dizem assim: vamos voltar para o Egito. Vamos retroceder, vamos voltar para trás, vamos viver do passado. Ô irmão, e quantas vezes é assim na nossa vida, nas nossas jornadas? As coisas apertam, a circunstância se torna complicada. E a primeira coisa que vem no nosso coração é: eu vou abandonar a fé. Eu vou largar tudo. Por que viver como um cristão, enfrentando tanta luta e tanta dificuldade? Eu vou voltar para o Egito. E você se esquece de tantas coisas que Deus já fez por você. Quantas vezes Ele já manifestou a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia sobre a sua vida. E você se esquece que você só está de pé porque a misericórdia dEle veio sobre você. Não tem nada de Egito, irmãos, é olhar para frente, por mais que o mar esteja diante de nós. Sabe, irmãos, em meio à circunstância ou essa circunstância, Deus ensina uma lição. Agora é hora de ficar parados e aprender a depender de mim. Que lição difícil, irmãos. É no momento da angústia e dificuldade você ter que ficar parado. Ter que esperar o agir de Deus. Ter que esperar o mover de Deus. Ter que esperar Deus agir, não do seu jeito, não na sua hora, mas no tempo dEle. Sabe, irmãos, o princípio que eu aprendo com você nesse momento é que um dos grandes desafios para nós, e que fere o nosso orgulho egípcio, é ter que ficar parado e esperar o agir do Senhor. Porque a melhor maneira é agir do nosso jeito. A melhor forma é que aconteça no nosso tempo. A melhor coisa é que aconteça do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, talvez hoje é o dia de você ficar parado, quieto, e esperar o agir do Senhor. E esperar o agir do Senhor. E sabe, irmãos, isso vem de Deus e não de mim mesmo. Talvez você quer que o seu cônjuge se converta e você está forçando as coisas. É do jeito de Deus. Você quer ver o seu filho convertido, você força as coisas, mas é do jeito de Deus. Você quer que uma porta seja aberta, está forçando as coisas, tentando roubar a porta, mas Deus está dizendo para você, fique quieto. E espere o agir do Senhor. Ô, irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, e principalmente na vida de muitos missionários, um dos missionários que mais chama a nossa atenção é Ruth Santeiro, um homem que foi extremamente usado por Deus na China, mas o chamado veio sobre a vida dele, a oportunidade veio para ele, e de repente ele vai para a Inglaterra esperando a oportunidade de zarpar para a China. Mas enquanto espera, o seu coração angustiado, querendo fazer, querendo realizar. Mas mesmo diante de tanta expectativa, ele teve que esperar 5 anos para chegar no objetivo que ele tanto queria. Eu e você vamos olhar para a vida de William Carey. William Carey vai para a China cheio de disposição, melhor dizendo, vai para a Índia, cheio de disposição, querendo fazer a obra do Senhor num tempo que ninguém
que iria enfrentar os desafios, e teve que esperar, irmãos, 7 anos para ver o primeiro convertido ao Senhor. Mas eu e você olhamos também para Adoniran Judson, alguém que foi fazer missões na Birmânia, hoje Mianmar, e de repente, depois de enfrentar lutas, dificuldades, problemas e proclamar a palavra de Deus, ele teve que esperar 6 anos para ver o primeiro convertido ao Senhor. Porque Deus ensina uma lição para mim e para você nessa noite. Às vezes vocês têm que ficar parados, quieto, e esperar o agir do Senhor. E esperar o agir do Senhor. E sabe, irmãos, eu preciso concordar com Charles Swindoll, quando ele diz a seguinte frase: as lágrimas correm enquanto Deus opera no seu tempo, mas no decorrer dessas lágrimas, que Deus se torna muito importante e real, e compreendemos finalmente que uma dificuldade nas mãos dele é apenas uma estrada para a terra. Glória a Deus por isso, irmão. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai derramar lágrimas, esperando o tempo do Senhor. Mas essa dificuldade nas mãos do Senhor não é nada, porque Ele está abrindo para nós uma estrada para a terra prometida. E louvado seja Deus por isso. Quando nós olhamos para o salmista, Salmo de número 62, verso de número 1, verso de número 2. O salmista vai dizer as seguintes palavras para nós. Ele diz assim: somente em a minha alma... Mas espera aí, irmãos, calma aí. A minha alma espera, murmurando, reclamando. Mas a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E ele vai continuar: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Irmão, espere nessa noite, silenciosamente no Senhor. Acalma o coração, acalma o coração, espere em Deus, e o mais Ele fará. Quem entendeu esse segundo ponto, diga amém. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão, irmãos. Vamos juntos? Cutuca o irmão que está do seu lado. Irmão, está no terceiro já. Desanima não, nós estamos chegando lá. O mar vai abrir, em nome de Jesus. Vamos lá? Marchamos em direção à promessa, quando os nossos olhos estão no lugar certo e os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Nós marchamos para o lugar da promessa, quando os nossos olhos estão no lugar certo, o meu ouvido, o seu ouvido, está atento à voz do Senhor. Se olhar no verso de número 15 aí na sua Bíblia, por favor, o texto diz para nós: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Verso de número 20. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se em terra seca, e as águas foram divididas. Glória a Deus, irmãos. Diante de toda a pressão que estava sobre o povo, no tempo certo, na hora certa e no momento certo, não no tempo do povo, não no tempo de Moisés, não no tempo daquele povo que gritava e clamava, mas no tempo de Deus, vem a ordem que diz assim: é hora de o quê? Marchar. É hora de mexer-se. É hora de movimentar-se. É hora de sair do lugar. E sabe, queridos, mas não é marchar
diante daquilo que você está vendo. Não é marchar diante de algo claro. É, às vezes, ter que marchar pela fé. Tem que marchar pela fé. Porque quando Deus ele dá a ordem para Moisés, diga ao povo que o quê? O mar está fechado, irmão. O mar está fechado. Marchar para onde? Atrás estão os egípcios. Ao lado está o deserto, ou em torno deles. E na frente está o mar. Marchar para onde? Marchar como? De que maneira? E sabe, querido, grave algo no seu coração. Você está comigo? Diga amém. Deus sempre, 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 sempre. A primeira verdade que eu aprendo com você nesse terceiro ponto é que Deus sempre conhece o melhor caminho. Volta o capítulo 13 aí, irmão, por favor. Capítulo 13, verso de número 17. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Embora fosse o que, irmãos? Grave isso. Mais perto. Pois diz, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. O que eu quero que você entenda muito bem aqui é que Deus, de maneira muito estratégica, tira o povo e faz com que eles andem em um caminho que levaria eles até a terra prometida durante 10 dias. Quantos dias, irmãos? 10 dias. Rápido. Saiu do Egito, pegou o caminho, 10 dias, você está na terra prometida. E o texto que nós estamos expondo nessa noite, depois de estar nessa estrada que leva à terra prometida, durante 10 dias, Deus dá a ordem no verso 1. Volta. Você está no caminho que vai levar você ao seu objetivo durante quantos dias? 10 dias. Aí Deus, quando você está quase chegando, diz assim, volta. Volta. Volta porque a partir de agora você vai pegar o caminho mais longo. Volta porque agora você vai pegar uma estrada que vai demorar mais. Volta porque agora não vai ser desse jeito tão fácil, mas vai ser do meu jeito. Sabe, querido, o caminho de 10 dias poderia ser rápido, mas Deus não seria glorificado. No caminho mais longo, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, a glória vai ser tão somente de Deus. E sabe, irmãos, às vezes não é o caminho mais óbvio, mais curto, mais direto, mas é o caminho mais longo que, através da sua vida, o nome de Deus vai ser glorificado, irmão. Talvez você está reclamando, Senhor, está demorando tanto, Senhor. Está demorando tanto. Parece tão perto, mas às vezes tão longe. Mas Deus está dizendo para você, tenha calma, porque eu conheço o melhor caminho. E tudo aquilo que Deus queria era o seguinte, que Faraó caísse na isca. E diante de tudo aquilo que Deus armou, o povo chegou do outro lado do mar e pôde cantar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Deus disse, eu serei glorificado em Faraó. O irmão, tenha paciência em nome de Jesus. Por mais que esse caminho pareça longo, saiba de uma coisa, Deus conhece o melhor caminho para a sua vida. O melhor caminho é do jeito dele, não do nosso jeito. Mas a segunda verdade que eu quero aprender com você aqui nesse texto é que Deus está sempre presente para nos guiar. Cabe a nós o que, irmãos? Confiar. Ele sempre está presente para nos guiar. Mas cabe eu e você confiarmos. Porque no capítulo 13, verso de número 20 e 22, o texto vai mostrar para nós, e você pode conferir aí na sua Bíblia, que enquanto o povo andava durante o dia, tinha uma coluna de quê? Nuvem, para fazer sombra e guiar o povo. E durante a noite, irmãos, quando o deserto estava mais frio, oh meu Deus, Deus é bom demais.
existia uma coluna de fogo para não só aquecer o povo, não só iluminar o deserto, não só afastar as feras, mas também guiar o povo. Sabe, querido, eu e você hoje não temos uma nuvem que nós estamos vendo. Nós não temos uma coluna de fogo, mas dentro de você está o Espírito Santo de Deus para guiar você, para direcionar você no caminho certo, para direcionar você para a rota certa, do jeito de Deus. E todas as vezes, irmãos, que você estiver encurralado numa situação difícil, você deve clamar: Espírito Santo de Deus, me guia no caminho certo, na rota certa e do jeito certo. Porque Deus sempre está conosco. Mas cabe eu e você confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Porque Ele quer guiar a vida e direcionar a vida de todos nós. Dizendo para mim e para você, é hora de marchar. É hora de marchar do jeito certo e da maneira certa. E sabe, queridos, hoje Deus convida você a duas realidades. Se você já tentou de todas as maneiras possíveis, e está vendo que parece que tem empecilhos, portas travadas, é hora de você estar em silêncio. Mas se Deus colocou no seu coração uma verdade, vai que eu estou com você, rompa que eu estou com você, tenha coragem de confiar na provisão dEle. Porque aquele que chama, irmãos, é aquele que sustenta. Aquele que chama é aquele que provê. E aquele que direciona é aquele que vai caminhar junto com você em meio às circunstâncias mais difíceis da vida. Que você rompa essas barreiras nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu quero terminar. E não poderia deixar de aplicar isso ao seu coração. Nós estamos diante de uma realidade que o povo, ele está enfrentando a dificuldade de ter Faraó atrás dele, de ter o deserto em volta dele e o mar na sua frente. E nessa noite você pode tomar uma decisão. A decisão de caminhar de volta para o Egito. Voltar para a escravidão. Viver debaixo do jugo de Satanás. E no fim das contas caminhar para o inferno. Mas nessa noite você pode caminhar em direção à terra prometida, diante do glorioso e vivo caminho que Jesus abriu para você, que Jesus abre para você, que Jesus mostra para você. Feche seus olhos nesse momento, que a igreja esteja em oração. Meu irmão, não sei as barreiras que você tem enfrentado na sua vida, mas Deus te chama para rompê-las nessa noite. Deus te chama para vencê-las nessa noite. E talvez você ainda não venceu essas barreiras e essas dificuldades, porque você tem lutado sozinho. Você tem caminhado sozinho. Você tem batalhado sozinho. E nessa noite, Jesus se apresenta para você dizendo: eu quero caminhar junto com você. Você não precisa caminhar essa jornada sozinho. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Caminhe comigo, caminhe da minha maneira. Entenda que eu perdoo você, eu salvo você, e eu levo você para a terra prometida. Eu tenho uma vida nova para você. E nessa noite Deus abre o caminho do mar para você. Mas você só consegue passar por esse mar junto com Jesus Cristo. Se você está aqui nessa noite, irmão, e decide entregar a sua vida para Jesus, o seu coração para Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus em gratidão pela sua vida. Você que está aqui, que decide entregar o seu coração para Jesus, dizendo: eu cansei de caminhar sozinho. Eu quero caminhar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, quebra todas as barreiras nesse momento. Liberta vidas nessa noite, Senhor.
Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, não resista à voz do Espírito, mas se entregue para Ele nessa noite. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Nós queremos celebrar ao Senhor pela sua entrega nessa noite. Mas se você está aqui nessa noite, que talvez caminhou para longe do Senhor, você que talvez, em meio à pressão, em meio ao medo, decidiu voltar para o Egito, e nessa noite você precisa entender, ou você entendeu, melhor dizendo, que precisa caminhar com Jesus mais uma vez. Se você volta para Jesus nessa noite, levante uma das suas mãos, dizendo assim: eu volto para o Senhor nessa noite. Eu quero caminhar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, dizendo assim: Senhor, eu caminhei longe, caminhos difíceis, complicados, mas nessa noite eu volto para o Senhor, para passar pelo mar, para poder marchar em direção à terra prometida. Se você volta para Jesus nessa noite, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Mas eu vou fazer o último apelo nessa noite. Se você tem barreiras que você precisa romper nessa vida, você está enfrentando dificuldade, irmão. Você está enfrentando luta, e Deus está dizendo para você: aquiete-se e deixa eu agir. Se você quer graça de Deus, força de Deus para vencer essas barreiras nessa noite, fique de pé, em nome de Jesus. Você sabe que tem barreiras que você precisa romper, fique de pé. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Deus.